Eu sei que você tem dificuldades em compreensão e interpretação de texto. Ué, quem não tem, né? Nesse vídeo isso vai acabar. Ah, vai acabar mesmo, hein? Você vai fazer um simuladinho legal, vou explicar pra você onde você faz, o que você erra, o que você não erra. Ó, acabou, hein? Acabou, galera. Você vai acertar questões de compreensão e interpretação de textos. Vamos que vamos, gente. Ó, baixa primeiro, tenta fazer. E aí você vem comigo aqui, ó, e a gente acerta as questõezinhas. O link pra baixar tá na Legal? descrição do vídeo. Então, ó, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, hein? Faz o seguinte, baixa, faz primeiro e depois a gente resolve. Legal? Ah, como assim, Álvaro? Já tá vendo um textão aí? Vão ser 10 questões, certo? Meu nome é Álvaro Ferreira. Eu dou aula há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público. Sem mais delongas. Baixou? Fez? Álvaro, eu não fiz. Tá bom, faz comigo. Você que sabe, tá bom? Álvaro, eu fiz. Legal. Tá aí pra você, tá? Tá aí pra você. Você baixa, você faz e depois vamos ver se você acertou as 10 questões sobre textos. Primeiro, textão. Tá vendo um textão aí, ó, 4 parágrafos? Beleza? E aí eu falo pra vocês. Não comece a ler o texto. Não comece a ler o texto. Você vai ver aí as questões sobre esse texto primeiro. Vamos lá? Então tá vendo ó, o texto, ó, a escrita. Tá vendo? A escrita. Depois a gente dá uma lida legal nele. O seguinte, a primeira questãozinha é o seguinte, ó. O segundo parágrafo do texto. Ah, o segundo parágrafo, eu só vou ter que ler o segundo parágrafo? Não. Nós vamos ter que fazer a primeira leitura, tá? Depois a gente vai para o segundo parágrafo. Então, ó, o segundo parágrafo do texto funciona como? Vamos ver aqui, ó. Explicação de como a escrita, letra A, explicação de como a escrita funciona na engrenagem da sociedade moderna. Letra B. O segundo parágrafo do texto funciona como comprovação da importância da escrita ao citar as grandes religiões monoteístas. Letra C. O segundo parágrafo do texto funciona como demonstração de como a escrita é fonte de verdade, destacando os livros fundadores das religiões. Letra D. O segundo parágrafo do texto, vamos lá, funciona como exemplo das funções da língua escrita citadas no primeiro parágrafo. Letra E. O segundo parágrafo do texto. Ah, não, eu só vou ter que ler o segundo parágrafo. Não, gente. Você vai ler o texto todo, você vai voltar para a questãozinha rapidinho, depois a gente volta para o segundo parágrafo. Ah, mas é só o segundo parágrafo. O segundo parágrafo tem a ver com o primeiro. Já vou falando para vocês, tá, galera? Tá? Você nunca pega só o segundo parágrafo. Ele sempre tem a ver com o anterior. Letra E. O segundo parágrafo do texto funciona como dado comprovador de que a escrita facilita a comunicação humana. Ai, Álvaro, é o seguinte, você sempre fala que é ter senso comum. Esse aí você percebeu que não tem. Por quê? Vamos pegar aqui, ó. Quando você pega aqui a escrita, dá uma olhada, tá falando de uma coisa universal. Você vê? Então esse texto não está falando do cotidiano. Então eu não posso aplicar a técnica do senso comum aqui nesse texto. Porque esse texto não está falando de problemas atuais, como a maioria das bancas colocam. Então já pus aqui. Você vai dar uma olhada aqui, vamos fazer uma primeira leitura. E o importante é você pegar a ideia central do texto. A ideia central do texto, você já sabe, está no primeiro parágrafo. Tá? Está no primeiro parágrafo. Os parágrafos do meio justificam a ideia central do texto. Então eles continuam falando, dão dados, dão casos. E o último parágrafo retoma a ideia central e a posição final do autor. Vamos lá? Então, ó, o texto, hein? Vamos fazer uma leiturona legal aqui. Primeira leitura. Primeira leitura. Qual que é o objetivo? A ideia central do texto. Vamos lá? A escrita. A nossa civilização
é marcada pela linguagem gráfica. Ah, então peraí, ó, já peguei aqui, ó. Então quer dizer que a civilização é marcada pela escrita, certo, pessoal? Pela linguagem gráfica. A escrita domina a nossa vida. Tá vendo? Então, ó, a nossa civilização, a nossa vida, perceberam, galera? A escrita, nossa vida, é uma instituição social tão forte quanto a nação e o Estado. Ó, a ideia, qual que é a ideia aqui? A escrita é tão forte quanto a nação e quanto o Estado. A escrita é o que domina a vida da gente. Vem cá, nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. Cultura da escrita, gente, certo? Pela escrita acumulamos conhecimentos, transmitimos ideias, fixamos nossa cultura. Qual que é a ideia central do texto? A escrita é tudo, certo? A escrita domina a vida. A escrita é a cultura é a escrita. A nossa civilização é marcada pela escrita. Tá. Então quer dizer que os outros parágrafos vão reforçar isso, certo? A questãozinha de número 1 é voltada para o segundo parágrafo. Vamos pegar aqui? Álvaro, peraí. Então a ideia central do texto está no primeiro parágrafo? Tá. Qual que é a ideia central do texto? A escrita é que domina a vida. A escrita domina a linguagem, toda a linguagem, a nossa civilização, a nossa cultura. É a escrita. Tá. Segundo parágrafo, ó. Nossas religiões derivam de livros. Então, não está falando de cultura? Então, a religião deriva de livros. O islamismo vem do Corão. Tá vendo? Ó. Aí vai explicar por quê. Tá vendo? Escrito por Maomé. Os 10 Mandamentos de Moisés foi um livro escrito em pedra. Tá vendo? Os 10 Mandamentos de Moisés. Ó. Então, ele está dando exemplos. Tá vendo, gente? Ó. Nosso cristianismo está contido em um livro, a Bíblia. Tá dando exemplos. Perceberam, galera? Para reforçar a nossa cultura. É a cartilha, é o livro escolar, é a literatura expressa graficamente. Ó, graficamente. É o jornal, tá vendo? É o jornal. Mesmo a televisão. Olha, mesmo a televisão. Ó. E mais do que o cinema, lança a mão de recursos da linguagem escrita, ou seja, a legenda, né? Para facilitar a comunicação. Então você pegou, galera? Percebeu? Ah, Álvaro, eu só vou ler isso. Não, então vamos lá. Primeiro parágrafo, você mergulha nesse texto, hein, galera? Mergulha no texto. Então, primeiro parágrafo é a ideia central. A escrita domina a civilização. A escrita é a nossa cultura. A escrita domina a nossa vida. A escrita transmite ideias, conhecimentos. Essa é a ideia central do texto. Aí o segundo parágrafo exemplifica, né? Exemplifica. As religiões derivam de livros, tá vendo? As religiões, tá vendo? O islamismo, por causa do Alcorão, certo? Os 10 Mandamentos de Moisés, que é um livro. O cristianismo, a Bíblia, ou seja, galera, até a televisão, mais do que o cinema ainda, tem recursos de linguagem escrita, que é a tal da legenda, para facilitar a comunicação. Ou seja, galera, essa é a ideia do segundo parágrafo. É reforçar a ideia central. Ah, então beleza, né, Aura? Só vou ler o segundo parágrafo? Não, gente, vem cá. Vamos continuar. Na engrenagem da sociedade moderna, tá vendo? Tá falando da sociedade moderna agora. Quer dizer, mais exemplos, tá vendo, gente? Mais exemplos para reforçar a ideia central. A comunicação escrita senta-se em trono. A comunicação escrita, senta-se em trono. Isso é uma metáfora, né? São as certidões, os atestados, os relatórios, são os diplomas. O documento é basicamente um documento gráfico. E a simples expressão gráfica, tá vendo? A ideia central tá no texto todo, tá vendo? E a simples expressão gráfica vale mais do que todas as evidências. Ou seja, tem que escrever, bicho. Tem que estar escrito o negócio. Agora vamos finalizar o texto. Numa quase caricatura, podemos dizer que o atestado de óbito, o atestado de óbito é mais importante que o cadáver.
Você vê, gente? Olha, ó, ele vai além, tá vendo? Quer dizer, se o cara tá morto lá, mas se não tem um documento escrito, o cara não tá morto. Ó, o diploma, mais do que a habilitação. Ó. Sem a linguagem escrita, é praticamente impossível a existência no seio da civilização. Ó. O analfabeto é um pária. O analfabeto é um pária e não se comunica com o mundo. Não influi e pouco é influenciado. Legal, galera? Fizemos uma leitura aqui, falou? Agora nós vamos para a questãozinha de número 1 de novo. Tá? Você viu? Você foi para a questão primeiro, você faz a primeira leitura e volta. O segundo parágrafo do texto funciona como explicação de como a escrita funciona na engrenagem da sociedade moderna, não você percebeu? A sociedade moderna é no terceiro parágrafo. Essa aqui não serve. O segundo parágrafo funciona como a comprovação, comprova, gente, comprova a importância da escrita. A importância da escrita não está no primeiro parágrafo, a ideia geral? Então, para que serve o segundo parágrafo? Para comprovar a ideia central, que é a importância da escrita, ao citar grandes religiões monoteístas. É ela. Ah, Álvaro, e o terceiro? E a letra C? O segundo parágrafo funciona como demonstração de como a escrita é fonte de verdade. Galera, não estava falando de fonte de verdade no segundo parágrafo, hein? Destacando livros fundadores das religiões. Não falou fonte de verdade, não falou verdade, gente. Letra D. O parágrafo D funciona como exemplo das funções da língua escrita citadas no primeiro parágrafo. Exemplo das funções. Das funções, não. Tá? Exemplo, sim. Exemplos da importância. Tá? Letra E. Dado comprovador de que a escrita facilita... Não, essa aqui é no último parágrafo, hein, galera? Ó, o dado comprovador que facilita a comunicação humana está no último parágrafo. Então, você vê aí, ó. Vamos voltar para o segundo parágrafo? Vamos voltar para o segundo parágrafo, hein, galera? Ó, segundo parágrafo, ó, se liga. Tá? Então, não adianta você ler o segundo parágrafo só, tem que ter em relação ao todo. Então, Álvaro, quando tem uma questão lá que é só o segundo parágrafo. Não, é o segundo parágrafo em relação ao texto todo. Eu tenho que saber a ideia central do texto. Não adianta só ir até o segundo parágrafo. Então, peraí, Álvaro, o primeiro parágrafo é o quê? Primeiro parágrafo, o que seria o primeiro parágrafo? Ó, vou pegar uma frase aqui, ó. Olha a importância da escrita aqui. Essa é a importância da escrita. Quer dizer, é a vida, é a cultura, é tudo. Aí o segundo parágrafo tá o quê? Tá dando uma comprovação, certo? Tá citando o quê? Nossas religiões. Perceberam? Então, as religiões. Perceberam aqui? Não só as religiões também. Você pega aqui, ó, mesmo a televisão, mais do que o cinema, ó, a legenda. Quer dizer, é escrito para facilitar a comunicação, realmente. Legal, galera? Alternativa número 1. Ó, a questão de número 1, alternativa correta é a letra B de bola. Segunda questãozinha. Vamos lá? É só um pedaço, ó, dá uma olhada. Que pedaço? Ó? Na engrenagem da sociedade moderna, ó, na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono. Então você imagina isso, ó. Se você já fez a primeira leitura, você lembrou disso aqui, ó. O que quer dizer isso? A comunicação escrita senta-se em trono. O que seria essa imagem? A escrita senta-se em trono. Quer dizer, quem senta-se no trono? O rei, né, galera? Não é isso? Aí vamos lá. Isso aqui é uma metáfora, óbvio, né? Óbvio que é uma metáfora. Aí tá lá. A imagem da escrita nessa frase mostra o poder da língua escrita entre os nobres. Isso é uma metáfora, gente. Ó, a superioridade da escrita em nossa cultura. Certo? Então, se ela se senta no trono, ela é a rainha. E se ela é a rainha,
fez uma analogia entre a superioridade da escrita na nossa cultura. Isso aí você faz uma analogia, tá, galera? Isso aqui é uma linguagem figurada. Letra C, o domínio dos que usam a escrita sobre os demais. Não, é a escrita na nossa cultura, ela senta-se no trono. A superioridade da língua escrita sobre a língua oral. Em momento algum falou de língua oral, gente. Letra E, a recepção de homenagens culturais por parte da escrita. Galera, quando fala na sociedade, a comunicação escrita senta-se em trono, é porque ela é superior, né? Na nossa cultura, na nossa sociedade. Sim ou não? Legal, né? Então vocês perceberam, né, galera? Primeira e segunda questão tem a ver com o texto. E a terceira? A terceira é o mesmo esquema. O que você vai pegar lá? Um trecho. Vamos pro trecho? Olha o trecho, gente. São as certidões, os atestados, os relatórios, são os diplomas. Você que fez a primeira leitura, você já sabe onde está esse pedaço. É, gente? Sociedade moderna, né? Não é isso? Então você até lembra, né? Primeiro parágrafo, a ideia central. Segundo parágrafo, nós já resolvemos. E agora a gente está indo para onde, Álvaro? Para onde? Para baixo. Sempre para baixo. Falou, galera? Na ordem. São as certidões, os atestados, os relatórios, são os diplomas. O segmento textual mostra o quê? Esse segmento mostra o quê, galera? Situações em que a língua escrita é importante. Letra B, exemplos de documentos na sociedade moderna. Peraí, vamos lá. Casos de escrita em situações de menor relevância. Gente, menor relevância já não serve, né? Dados que facilitam a comunicação, facilitam, já não serve também. Não tá falando nada, tem nada a ver. Momentos em que a escrita valoriza documentos. Ó, gente, essa dá para errar, hein? Essa dá para errar. Dá para errar. Eu ficaria entre a A e a B, tá? Mas eu já vou falar, essa banca aí é FGV, certo? E aí você tá. Então, assim, ó, são as certidões, os atestados, os relatórios, são os diplomas. São situações em que a língua escrita é importante. Certidões, atestados, relatórios, diplomas. São situações em que a língua escrita é importante ou são exemplos de documentos na sociedade moderna. Vamos ver isso aí? Vamos achar lá? Então você vai ficar entre A e a B. Vamos ler de novo, Álvaro? Vamos. É a tal da segunda leitura, tá, gente? A segunda leitura é o pedaço. Então eu falo assim, essa aqui. Eu fiz uma primeira leitura, que eu peguei a ideia central do texto, e agora eu vou achar esse pedaço em relação ao todo, certo, galera? Em relação ao todo, e vamos achar esse pedaço agora. O que eu tenho aqui, ó? Onde eu acho isso, Álvaro? Ó, terceiro parágrafo, certo? Sabendo, o primeiro parágrafo está falando da importância da escrita para a sociedade. Qual que é a importância? Ela é tudo. Ela domina a vida, ela é a cara. Aí o segundo parágrafo nós fizemos uma questão sobre isso, falando de demonstrações, né? E aqui, ó, na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono. Nós já fizemos sobre ela. Senta-se em trono, quer dizer, ela é superior, ela é, superior na nossa cultura, né? Aí quando fala como ela se senta em trono, ó, são as certidões, os atestados, os relatórios, os diplomas. O documento é basicamente um documento gráfico, e simples expressão gráfica, uma simples expressão gráfica que vale mais do que vale mais do que todas as evidências. Será que nesse parágrafo só está falando de exemplo? É só exemplo isso aí, gente? Então, a comunicação senta-se em trono. Essa comunicação, quer dizer que a certidão, o atestado, o relatório, o diploma, são situações,
em que a língua escrita é importante. Não está falando exemplos de documentos na sociedade moderna. Ah, mas são, né, Álvaro? Tá mais do que isso. Não são os exemplos de documentos, são as situações. Perceberam, galera? Quando fala os documentos valem mais do que outra coisa. Perceberam? Então é a importância. Como é que eu sei que é a importância, Álvaro? Volta aqui. Mas não são exemplos? Gente, vai além. Perceberam, galera? Vai além. Ó. Documento gráfico. A simples expressão gráfica vale mais do que todas as evidências. Então, quando fala aqui, ó, é a ideia toda, hein, gente? Como vale mais, está falando o quê? A importância. Está falando de exemplos. Tá? Está falando de exemplos aqui. Senão seria, tá, como as certidões? Não, são as certidões, os atestados, os relatórios, são os diplomas. O documento é um documento gráfico. Essa expressão, esse documento gráfico, vale mais do que qualquer prova, do que qualquer evidência. Então, daria para errar? Daria. Tá? Então, você vê, galera, não são, simplesmente aqui, ó, esse segmento não está falando só de exemplos. Está falando da importância da língua escrita. E, de novo, dá para errar, tá, galera? Então, se você, ó, você coloca aí para mim. Ah, Álvaro, a número 3 eu coloquei letra B, só para eu saber. Se você errou, tá? Mas deu para acertar agora? Eu explicando? Coloca aí, galera. E outra, a questão não é minha, já vou falando, hein? Tá? Bom, vamos para a próxima. Questãozinha de número 4. Leia o trecho a seguir. Tá vendo como é legal, gente? Você fazer uma primeira leitura boa, porque você não precisa ficar voltando, tá? Mas você tem que ter uma primeira leitura boa, certo? Então, qual que é a primeira leitura? Sempre vou falar para vocês. Você tem que fazer uma primeira leitura, dar aquela mergulhada, e você já sabe, a ideia central do texto está no primeiro parágrafo, os parágrafos do meio reforçam a ideia central, e o último parágrafo reforça e dá a posição final do autor, certo? Você tendo uma primeira leitura boa, você não precisa ir indo para lá e para cá. Tá? Qualquer coisa você volta para uma segunda leitura, que é só o pedaço. Mas aqui o pedaço tá, ó, dá uma olhada. Ó. Mesmo a televisão, tá vendo? E mais do que ela, o cinema. Olha, eu tinha lido até errado, tá vendo? Quer dizer, e mais do que ela, o cinema. Na minha primeira leitura, eu tinha errado isso. Você lembra que eu falei assim, ó? E mais do que o cinema? Não. Mais do que ela, o cinema. Eu fiz uma leitura rápida e eu li lá que a televisão era mais importante que o cinema. Não, ó. Mesmo a televisão. E mais do que ela, o cinema. Quer dizer, é o cinema que é mais importante ainda do que a televisão. Que lança mão de recursos de linguagem escrita. Então a legenda é no cinema. Percebeu? Eu li nas coxas, aquela coisa lá. A gente erra mesmo, tá, galera? Por isso que texto a gente não pode vacilar. Não foi um erro meu lá. Volta o vídeo e depois você vê eu lendo. Você vê, eu li rápido, eu fiz aquela leitura meia boca. E agora que eu estou vendo que faz uma diferença do caramba. Tem a televisão? Mais do que a televisão, tá vendo? E mais do que a televisão, o cinema. Quer dizer, o cinema mais ainda, que lança a mão das linguagens escritas. É, certo? Então vem cá, ó. Mas está falando o quê, Álvaro? A palavra entre parênteses, quer dizer, a legenda, né? Sério, galera? O que você entende por legenda? Você não assiste filme? Ah, não, Álvaro, agora eu tô assistindo dublado. Não, agora você está assistindo dublado. Esse é o problema. Agora só tem filme dublado, Álvaro. Não, mas eu ainda prefiro eu prefiro o filme na língua original e eu prefiro ler, né? Vai. Mas vocês sabem do que eu tô falando aí. É para facilitar, não é? Beleza. Então, ó, essa palavra, gente, é o quê? Significa o quê? A tradução de falas importantes dos filmes. Ó, mas é uma tradução. Mas de falas importantes, cuidado. É tradução de falas importantes? Tradução de falas, sim. Mas tradução de falas importantes, não.
Você vai assistir um filme, é a tradução de todas as falas, não é só as importantes. Letra B, a informação sobre dados técnicos. Ah, galera, vem cá. Você sabe o que é legenda, pô. Dados técnicos. Você tá assistindo um filme, o filme tá legendado. A explicação sobre cenas confusas também. Quer dizer, também, gente, ó. Falas importantes tem, certo? Dados técnicos também tem na legenda. Cenas confusas lá também tem. Letra D, a referência às verdades históricas dos filmes também tem. Vem cá, gente. É a fala dos personagens grafada ao pé da cena. Você já sabe do que é isso. Ao pé da cena, pô. Essa daí você não precisaria ler. Essa é o senso comum. Certo? Essa é o senso comum na veia. Você não precisa nem ler o texto lá. Então você imagina que fosse só isso aí, ó. Mesma televisão, mais do que ela o cinema. Lança a mão dos seus recursos para facilitar a comunicação. Você fala, pô, legenda. Aí sim tem a ver. Essa você não precisaria ler o texto. Essa é uma questão de senso comum na veia. Álvaro, o que é senso comum? Lógica do cotidiano. Você não precisaria ter lido o texto para resolver essa questão. Sim ou não, galera? O que é uma legenda? Não é? Tudo bem. Mas eu estou em dúvida ainda. Então você vai para o texto, tal. Aí você vê que está aqui, ó. A gente já sabe. Alternativa correta, a letra E, essa foi tranquilinha. E, Paulo. Questãozinha de número 5. Tá. Então você vê, 5 questões desse textão, né? Então lá, texto 1. Texto 1 deve estar inserido entre quais textos? Vamos voltar lá? Vamos voltar lá? Pera aí, Álvaro. Ó, será que é narrativos e descritivos? Isso aqui eu vou explicar para você, porque isso aqui você tem que saber. Dissertativos informativos, dissertativos argumentativos, injuntivos, descritivos e injuntivos. Eu tenho certeza de que você não errou essa. Quem sabe tipo de texto manja essa parada. Ó, narrativo. Galera, vamos já cortar? Por que, Álvaro? Por que não é narrativo? O que é um texto narrativo, galera? É uma sucessão de acontecimentos. Um personagem faz uma coisa, depois ele faz outra coisa, depois ele faz... Verbos no passado, verbos no pretérito perfeito. É uma história, seja ela fictícia, imaginária ou real. Um personagem que tem uma sucessão de ações, certo? Ou sucessão de acontecimentos. A narração é basicamente isso. Já não serve, né? Aquilo não é narrativo. Tá, Álvaro. Dissertativo informativo. Álvaro, o que é o dissertativo informativo? É o tal do texto expositivo. Tá, galera? Exposição. O que é o texto informativo, dissertativo? É informar o leitor. Então, o objetivo é informar. Informar o leitor. Será que aquele texto está querendo informar? O objetivo dele é informar o leitor? Injuntivo já era, né, galera? Injuntivo é instruir o leitor. Texto injuntivo, verbos no imperativo. Não pise na grama. Coloque 3 colheres de açúcar no refil, sei lá. Descritivo e injuntivo, você vai ficar na dúvida também. Ele é dissertativo, Álvaro? É. Mas ele é informativo ou ele é argumentativo? Como é que eu sei, Álvaro? Qual que é a diferença entre o dissertativo informativo e o dissertativo argumentativo? O dissertativo informativo, que é o expositivo, é só informar leitor sem opinião alguma. O argumentativo tem opinião. Então, você teria que achar opinião de autor lá. E é ela. Certo? É ela. Como assim, Álvaro? Vamos lá, galera. Vem cá. Rapidinho, ó. Quando fala assim, a nossa civilização é marcada pela linguagem gráfica, a escrita... Galera, isso aqui não é indiscutível, tá? Você percebe aqui que o autor do texto, quando ele coloca que é marcar, que a escrita domina a nossa vida, ó,
Isso é opinião dele. Então ele quer defender que a escrita domina a nossa vida. Isso é opinião, galera. Você consegue enxergar que é opinião? Isso não é fato. Isso não é fato. Isso é uma opinião dele. Então ele quer demonstrar isso. Aí ele vai querer mostrar para nós, leitores, por que a escrita domina a nossa vida. Ele fica dando exemplos, perceberam, galera? Mas você percebe aí que não é para informar o leitor. Ah, peraí, eu vou informar vocês, viu, gente? A escrita domina a nossa... Isso é opinião, gente. Então isso é um texto dissertativo argumentativo. Outra aqui, ó. Outra aqui, ó. O analfabeto é um pária. Pô, o analfabeto é um pária, meu. Né? Isso é a opinião dele. Ó. É um pária que não se comunica com o mundo. Ele não influi e é pouco influenciado. Isso ele está defendendo a opinião. Perceberam? Fato e opinião. Então, alternativa correta. Letra C. Esse é um texto dissertativo argumentativo. Qual que é a ideia do texto dissertativo argumentativo? O autor do texto, ele vai defender uma opinião por intermédio de argumentos, segundo e terceiro parágrafo, até o último parágrafo. Então ele quer convencer o leitor a pensar no seu ponto de vista, no ponto de vista dele. Letra C? Letra C. Galera, é o seguinte, vamos lá. Para um pouquinho aí, dá um likezinho para mim e me fala aí até agora. Me fala até agora dessas 5 questões que é desse texto. Então, esse texto, ó, houve uma prova, nessa prova teve esse texto e teve 5 questões sobre esse texto. Põe aí para mim, só para eu saber, galera, quantas você acertou, tá? Vamos para a próxima? Já é outro texto, legal? Aproveita e dá um likezinho para mim, valeu? Galera, para dar uma força, né? Legal? Agora nós vamos para outro texto, outro tipo de texto, vem cá. Então quer dizer que a questão 6 vai ser sobre esse texto. Vamos lá. Não vou ler ainda, né? Mas já estou vendo aqui, ó. Nasce uma crônica. Esse é o nome do texto. E aí você percebeu que é um paragrafão só, né? Então você vê que é um paragrafão só. Você fala, pô, crônica, né, meu? Ó, aqui, ó, você vê, vai na fonte, ó. É Luiz Fernando Veríssimo, né? Nasce uma crônica. Então ele vai contar uma historinha legal, falando dele mesmo, tá, né, sobre ele. Imagino, né? Imagino. Eu quero ver a questão primeiro. Questãozinha número 6, galera. É sobre esse texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, hein? Assinale a afirmativa correta sobre a interpretação do texto. Essa, ó, interpretação do texto, gente. Interpretação não é Ctrl+C, Ctrl+V, hein? Quando fala interpretação, eu vou ler o texto todo e eu vou concluir. Dá uma olhada, hein, galera? Eu vou concluir. Eu vou tirar uma conclusão. Então eu tenho que ler o texto todo e tirar uma conclusão do que o autor quis dizer. Não vai estar escrito lá. Vamos ver? Ó. Então primeiro vamos ver as alternativas. Ó. Eu vou interpretar, hein? O texto, tá vendo? O texto todo. Você percebeu? Vai ser o texto todo, ó. Qual foi a ideia do autor, tá vendo? O texto faz um apelo. Será que o texto faz um apelo para os cronistas, para que os cronistas sejam criativos e evitem escrever? Peraí. O texto faz um apelo para que os cronistas sejam criativos? Gente, eu não precisava nem ler isso aqui. Vai ver, né, galera? Ó. Vamos fazer técnica do senso comum aqui, ó. Peraí. Será que o texto faz um apelo para que os cronistas sejam criativos? Ah, gente, o texto tem que ser criativo. E evite... Peraí, criativo? Então eu vou evitar de escrever porque eu vou evitar escrever. Olha o evita aí, gente. Tá, vamos lá, vamos ler. Letra B. O texto emprega um tom bem-humorado. Quem vai saber se é um tom bem-humorado? O leitor, né? Bem-humorado e irônico para abordar as dificuldades da escrita. Letra C. O texto emprega uma metalinguagem. Agora, o que é metalinguagem? É a língua explicando a própria língua. A fim de criticar a falta de assunto. Ah, então peraí. Eu vou criticar a falta de assunto nas crônicas atualmente.
ideia do texto, hein? Letra D. O texto faz uma crítica a... ele critica a própria crônica. Ele faz uma crítica à crônica e à falta de assunto característica desse gênero. Letra E. O texto emprega um tom irônico, tá? A fim de enaltecer os cronistas. Enaltecer os cronistas que enfrentam as dificuldades impostas pela escrita. Vamos pro texto, né? Vamos lá. Então, ó, você vai... De novo, gente. Você vai interpretar. Interpretar não é Ctrl+C, Ctrl+V. Essa questão não é de compreensão. Eu tenho que ler o texto todo e eu vou concluir, eu vou deduzir, eu vou inferir uma dessas 5 aí. Né? Nasce uma crônica. O texto faz o quê? Né? O texto faz o quê? Vamos lá, vamos pro texto. Vamos pro texto. Mergulha, galera. Nasce uma crônica. A moça era bonita. Se chamava Fabiola e me perguntou como nascia uma crônica. Tá bom, beleza. Entre outras coisas, né? Então, a moça era bonita, se chamava Fabiola e me perguntou como nascia uma crônica, entre outras coisas. Ela era repórter do jornal da Universidade de Ouro Preto e estava me entrevistando. Ah, legal. A moça estava entrevistando. Você imagina a cena, falou, galera? Uma tarefa que eu não desejo a ninguém. Ó, uma tarefa que eu não desejo a ninguém. Qual que é a tarefa? Era repórter do jornal da Universidade de Ouro Preto e estava me entrevistando. Uma tarefa que eu não... Nossa, uma tarefa que eu não desejo a ninguém. Entrevista, ele não gosta de entrevista, você já percebeu, né, galera? Enquanto uma câmera de TV gravava tudo. Dei a resposta de sempre. Aí tá lá, dei a resposta de sempre. Qualquer coisa pode originar uma crônica. Tá, a resposta, então. Qualquer coisa. Então, mergulha, hein, galera? Era uma moça entrevistando o autor, o narrador. O narrador, tá, galera? Então, a moça tá entrevistando o narrador, perguntou para ele como que nascia uma crônica. Aí no meio ele falou, puta, eu não gosto dessas coisas. Quer dizer, não é que ele falou que ele não gosta, uma tarefa que ele não deseja a ninguém, né? Enquanto uma câmera gravava tudo. E aí ele deu a resposta de sempre, qualquer coisa pode originar uma crônica. Qualquer coisa. Às vezes, há um assunto em evidência que você é obrigado a comentar. Não. Um assunto em evidência que você é obrigado. Às vezes, é uma coisa assim, impressionista. Às vezes, é pura invenção. É pura invenção. Uma frase que sugere uma história, ou um cheiro no ar, ou um incidente banal. Os mistérios, enfim, da criação, etc, etc, etc. Etc. Não há vezes em que as ideias simplesmente não vêm? Ó uma pergunta. Ó. Não há vezes em que simplesmente não vêm? Não, uma pergunta, hein? Então você imagina, é a moça fazendo essa pergunta. Ó. Não há vezes em que as ideias simplesmente não vêm? Há vezes, sim. Há vezes. Acontece muito. Com os anos, as ideias parecem que vão ficando cada vez mais longe. Com os anos, elas vão ficando mais longe. Enquanto seu poder de convocá-las diminui. Tá. Então, com o passar dos anos, né, vai ficando mais difícil. Tá. Você chama e elas não se aproximam. Você grita por socorro e elas continuam longe. Lixando as unhas. Olha, elas lixando as unhas. Ó. Você espreme o cérebro e não pinga nada. Caramba, você espreme o cérebro. Né? Quer dizer, o perrengue, né? Tem hora que dá um perrengue, né? Caramba. E hoje, nenhum cronista que se respeite, pode recorrer ao velho truque de não tem assunto, escrever sobre a falta de assunto. Espera aí. Ó, nenhum cronista que se respeite, tá? Pode recorrer a esse truque aí, hein? Sobre a falta de assunto.
ou desperdiçar papel caro e o tempo do leitor com um parágrafo inteiro só de introdução. Tá, vamos para as alternativas de novo, gente. Vamos ver? Vamos lá? O texto faz um apelo para que os cronistas sejam criativos e evitem. Ele tá apelando para o cronista ser criativo e evitar escrever. Não, isso aí já tinha tirado, né, galera? Letra B. O texto emprega um tom bem-humorado e irônico para abordar as dificuldades da escrita? Pode ser. Pode ser, eu vou ficar com ela por enquanto. Vai ver, pessoal. O texto emprega uma metalinguagem, quer dizer, é a língua explicando a própria língua, a fim de criticar a falta de assunto atualmente. Será que está criticando a falta? Está explicando a língua? Nenhum cronista, você lembra que lá? Nenhum cronista pode recorrer ao velho truque, tá? Mas é o texto, tá? O texto emprega isso, essa metalinguagem. Letra D, o texto faz uma crítica crônica. O texto faz uma crítica à crônica em si, e à falta de assunto característica desse gênero. Gente, o texto todo, hein? O texto emprega um tom irônico a fim de enaltecer os cronistas que enfrentam as dificuldades. Olha, gente, vamos lá, hein? A banca deu a letra B, né? E eu tô sendo sincero agora, eu tive dificuldade mesmo, né? Tive dificuldade, eu ficaria entre duas aí. Mas o texto emprega um tom bem-humorado. Sim, é irônico, claro, isso é da crônica mesmo, né? Para abordar as dificuldades. Então você vê, ó. Então ele aborda as dificuldades da escrita, sim, faz sentido. Não é fácil, né? Não é fácil. Aí com o passar dos anos ainda as ideias estão longes, né? Então são longe. Aí você vai ficando difícil realmente. Então ele foi irônico, ele foi bem humorado aí para dizer a dificuldade de escrever uma crônica. É discutível a questão? É. Você vai encontrar assim? Vai. Hã? Alternativa correta, galera. Letra B de bola. E pau. A questãozinha de número 7 ainda é: o texto nasce uma crônica, certo, pessoal? A crônica lá utiliza variadas estratégias argumentativas. Eles já estão falando, ó, para comprovar a defesa do seu ponto de vista. Menos, tá? Essa aí é por eliminação. Falou lá. Vamos ver? Letra A. É o que ele não usa, então, hein, galera? Presta atenção, hein? Ele tem várias estratégias alternativas. Qual é que ele não usa? Que ele não usa, tá? Exceto uma. Ele não usa. Vamos ver? Vamos de novo. Para entender é difícil, tá vendo? Ele utiliza várias para comprovar a defesa. Só uma que não é para comprovar a defesa. Ó, vem cá, galera. Comprovar a defesa do seu ponto de vista, hein? Tá? Vamos de baixo para cima. Vem cá, galera. Ó. Estilo. Pensa nisso. São estratégias argumentativas para comprovar ponto de vista. Estratégia argumentativa. Então, ó, estilo próprio da escrita, evidenciando tom descompromissado, debochado, estabelecendo uma cumplicidade com o leitor. Você vai ver por que vai ser a correta aí. Letra D. Então ele rola, isso rola. A perspectiva irônica. Tá vendo? Perspectiva irônica. Estilo debochado, perspectiva irônica, revelada no fim do texto sobre a escrita da crônica, não ser só um parágrafo de introdução, quando é exatamente o que se pratica nesse texto. Tá vendo? Só tem um parágrafo no texto. Letra C. A associação da escrita da crônica. Então, peraí. Ele associa a escrita da crônica a elementos próximos do cotidiano.
do leitor, aproximando o universo estético ao utilitário. Tudo isso tem a ver com a crônica lá. Letra B, o uso inicial de um exemplo particular de entrevista para discutir mais amplamente a temática da elaboração de uma crônica. Aí vem cá, galera. O que ele não usa, porque a ideia era essa, o que ele não usa para comprovar a defesa de ponto de vista. Pontuação fragmentada. Pontuação fragmentada. Com uso frequente de períodos curtos. Isso aqui não tem a ver com ponto de vista, galera. Tá vendo? Apontando para um perfil de leitor apressado e distante do ambiente literário. Então, quando fala assim, ó, ah, tá, Álvaro, pontuação fragmentada. Pode até ter, certo? Ah, uso frequente de período. Vamos ver, vamos lá. Ah, mas isso tem, mas isso não comprova a defesa de ponto de vista. Defesa de ponto de vista são as ideias. A B, ó, a C, a D e a E são estratégias argumentativas para comprovar a defesa de ponto de vista. A letra A não tem a ver com estratégia para comprovar nada. Quando você fala, pontuação fragmentada, períodos curtos, isso não é para comprovar defesa de ponto de vista. Vamos ver, galera, vem cá. Mesmo que tenha, tá? Ó, a moça era bonita, se chamava Fabíola e me perguntou como nascia uma crônica. Realmente, ó, é um período curto. Certo? Período curto. Entre outras coisas, período curto, ó. Ela era repórter do Jornal da Universidade Europeia. É tudo período curto, realmente, beleza. Mas, de novo, galera, período... tá, pontuação fragmentada, pontuação. Realmente. Mas isso não é estratégia para defender ponto de vista, galera. Isso quer dizer o seguinte, que essa questão você não precisaria ter lido também o texto. Não precisaria ter lido o texto também, porque pontuação e uso frequente de período curto não tem a ver com comprovar ponto de vista. Comprovar ponto de vista são o quê? São as ideias, gente. Não a forma da escrita. Então, exceto a letra A. Então, quer dizer que as outras, então, tudo estratégia para comprovar? Sim. Menos a letra A. Mas tem no texto, Álvaro. Não importa isso aí. Gente, ó. Apontando para um perfil de leitor apressado. Isso aqui não é para comprovar ponto de vista coisa nenhuma. Pode até ter usado. Letra A e pau. Pau. 8. É texto de novo. Nasce uma crônica. Ó. No texto nasce uma crônica. Há uso recorrente do pronome você. Você. Considerando os efeitos de sentido produzidos por esse emprego, você vai lá, você faz tal coisa. Assinale a opção que identifica corretamente sua função no texto. Qual é a função do você? Você vai lá, você faz aquilo outro. Isso aqui a gente usa. Vamos lá, gente, ó. Quando ele fala você, ele não está falando a própria moça, né? Ele está conversando com a moça, não está? Chega aí, galera. Isso aí a gente usa no nosso dia a dia. Vamos lá. A moça era bonita, se chamava Fabíola e me perguntou como nascia uma crônica. Entre outras coisas, ela era repórter do Jornal da Universidade de Ouro Preto e estava me entrevistando. Uma tarefa que eu não desejo a ninguém. Enquanto uma câmera gravava tudo, dei a resposta sempre. Qualquer coisa pode originar uma crônica. Às vezes, há um assunto em evidência que você... Vamos lá, ó. Que você é obrigado... Aí você percebe, ele não está falando isso para... Ele não está falando você, a moça que está entrevistando. Às vezes é uma história, sim. Às vezes é por invenção, uma frase que sugere uma história, um cheiro no ar, um incidente banal, os mistérios, enfim, de criação, etc. etc. Não há vezes em que as ideias simplesmente não vêm? Acontece muito com os anos. As ideias aparecem e vão ficando cada vez mais longe, enquanto o seu poder de convocá-las diminui. Você, não é você, não é você, não é você a menina, a moça, né? Então, você, tá vendo? Que mais? A gente usa isso, galera. Quando fala assim, ó, você pega e vai lá, mas não é você. Isso é senso comum, hein, galera? Quando você está contando alguma coisa para alguém, né, você fala assim, então você vai, aí você vai e é barrado.
Aí você vai e não consegue fazer a coisa. Quando fala você, não é você, gente. Qualquer pessoa. Sim ou não? Tá, vamos voltar lá. Então, ó. Há uso recorrente do pronome você, você. Considerando os efeitos de sentido produzidos por esse emprego, assinar a opção da letra A. Quando fala você faz isso, você faz. Convocar o leitor a participar do texto, apelando para o uso de um pronome de tratamento próximo da informalidade. Letra B. Estabelecer uma hierarquia de posições desiguais. Nossa, mano do céu. Ó, estabelecer uma hierarquia de posições desiguais entre o enunciador e o leitor, de maneira a adotar um tom mais descontraído. Essa hierarquia. Nossa, mano. Nossa. Igual aqui, ó. Ah, tá convocando o leitor. Letra C. Evitar o uso do pronome. Ah, não, gente, para com isso. Que atribuiria ao texto um sentido de formalidade. Vem cá, galera. Presta atenção nessa parada, hein? Fica com ela. Você faz isso, você faz aquilo. Quando fala você, qualquer pessoa, cara. Indicar uma indeterminação sujeito que pratica ação apontando para um agente genérico, inespecífico. Ah, então você vai lá e faz. Então você vai. Imagine, então. Imagine. Você está num ponto de ônibus. Aí o ônibus passa e você não consegue pegar o ônibus. Não é você, mano! É qualquer pessoa! Letra D. Promover um diálogo entre os interlocutores. Porque ali você não sabe se o autor não está falando com você. Ele está falando com a moça. Ele está dando entrevista para a moça. Ah, mas Álvaro, eu estou lendo, então ele está falando comigo. Tá, pode ser com qualquer pessoa. Número 8, letra D de dado e pau. Aí, gente, nós vamos para pegar. Então, ó, vamos lá, faltam duas questõezinhas, né? Aqui, ó, outro texto, certo? Texto literário também, tá vendo? Texto literário. No livro Os Sertões de Euclides da Cunha, numa comparação entre o sertanejo e o gaúcho, traça o seguinte texto. Ó, uma comparação entre o sertanejo e o gaúcho. Certo, galera? Então você tem esse texto aí. Esse trecho do texto de Euclides da Cunha. E a questão é a seguinte. Com base no trecho, assinale a opção que apresenta uma afirmativa correta sobre sua estruturação e significação. Quer dizer, vê tudo, né? Tudo, hein? Então tá lá, ó, é uma comparação, né, Álvaro? Ó, vem cá, não li ainda. Nós só vamos ler, tá? Então nós só vamos ler. Eu sei que é uma comparação, ó, então já tá falando, entre o sertanejo e o gaúcho. Certo? Então, qual é a comparação que o trecho traça entre o gaúcho e o sertanejo? E aí a questão, ó, com base naquele trecho, assinar a opção, ó, sobre assim. Letra A, trata-se de uma descrição, vamos lá, hein? Trata-se de uma descrição de base visual. Opa, ó, palavra-chave. Será que é uma descrição de base visual? Sendo apontadas algumas diferenças entre o gaúcho e o sertanejo. Letra B, mostra aspectos típicos, tanto do gaúcho quanto do sertanejo. Letra C, apresenta diferenças econômicas. Então você já sabe o que o texto vai falar, hein, galera? Peraí, descrição de visual, aspecto típico, diferenças econômicas. Letra D, o texto estrutura-se como argumentativo. Vamos lá. Será que é um texto argumentativo? Com a defesa de tese de superioridade. Defesa de tese. Será que é um texto argumentativo? Letra E. Na comparação entre o gaúcho e o sertanejo, esse último sertanejo, cuidado, tá, galera? Vem cá, ó. Na comparação entre o gaúcho, esse último, o sertanejo,
está sempre em contato mais direto com a natureza. Está falando que o sertanejo está com contato mais direto com a natureza. Vamos ler, galera? Então, ó, vamos focar nisso? Peraí, é uma descrição com base visual, está falando de aspectos típicos, está falando de diferença econômica, é um texto argumentativo, é uma defesa de tese, já corta essa porcaria, galera. Você já viu que não é argumentativo coisíssima nenhuma. É o Cris da Cunha. Você já sabe então que é um texto narrativo. Mas todo texto narrativo tem um pedaço de descrição, várias descrições no texto narrativo. Na comparação. Tá, vamos lá. Bora. Chega aí. As suas vestes são um traje de festa. Ante a vestimenta rústica do vaqueiro. As amplas bombachas. Vai não sei o que é bombacha. O sulista sabe, né? Bombacha. Adrede talhadas para a movimentação fácil. Opa. Então, quer dizer, as bombachas talhadas para a movimentação fácil sobre os baguais, no galope fechado ou no corcoviar raivoso, não se estragam em espinhos dilacerados de caatingas. Tudo está falando da bombacha, gente. Certo? Sertanejo gaúcho, certo, gente? É o gaúcho, né? O seu poncho, tá vendo? A bombacha, o poncho, tá falando da... Mas o que é isso, Álvaro? Tá falando das vestes, das vestimentas, das roupas, tá? O seu poncho vistoso, porque, ó, poncho vistoso, jamais fica perdido, embaraçado nos galhos das árvores garranchentas, e rompendo pelas coxilhas, arrebatadamente, na marcha do redomão desinsofrido, calçando as largas botas russilhonas, em que retinem as rosetas das esporas de prata, lenço de seda encarnado ao pescoço, ao pescoço. Então, lenço de seda coberto pelo sombreiro, pelo sombreiro de enormes arbas flexíveis, e tendo a cinta rebrilhando, presas pela guaiaca e pistola e faca. É um vitorioso jovial e forte. O cavalo, sócio inseparável desta existência algo romanesca, é quase um objeto de luxo. Demonstra-o o arreamento complicado e espetaculoso. O gaúcho andrajoso, sobre um pingo bem asperado, está decente. Está corretíssimo. Caraca. Esse é o gaúcho, né? Perceberam, galera? Tá falando das roupas do gaúcho. Isso é uma descrição. Perceberam? Você vê, isso é uma descrição. Nada aconteceu. Então, está descrevendo as vestimentas do gaúcho. Isso foi o que eu entendi. Vem cá, galera. Chega aí. Trata-se de uma descrição de base visual. Você imagina, né? Sendo apontadas algumas diferenças entre o gaúcho e o sertanejo. Deixa aí. Letra B. Aspectos típicos. Tanto do gaúcho. Isso é aspecto típico. É típico deles. Diferença econômica. Argumentativo já não é, né? E aqui, ó, comparação entre o... Então quer dizer que o sertanejo, contar direto com natureza, né? Galera, tá descrevendo as vestes, gente, sendo apontadas algumas diferenças entre o gaúcho e o sertanejo. Então você vê a bombacha, o sombreiro, as vestes.
É uma descrição, sim. É um texto descritivo, claro que é uma descrição. E nessa descrição tá falando o que ali? Aquele trecho tá falando sobre as vestimentas dele. A bombacha, as botas, a cinta. Alternativa correta, letra A. E pau! E aí, gente? Questãozinha de número 10. Estamos chegando ao fim aí. Questãozinha de número 10. Já é outro texto, né? A tipologia predominante. Predominante. No primeiro e no segundo parágrafo. Ó, não é no texto, hein? Ó, no primeiro, ó. No primeiro e no segundo. Respectivamente. Caramba, peraí, então, peraí. O primeiro é o quê? E o segundo é o quê? Vamos lá. Aí vamos lá, hein? É no primeiro e no segundo. De que texto, Álvaro? Vamos lá? Leia o segmento inicial da trilogia O Tempo e o Vento, do escritor gaúcho Érico Veríssimo. Quer dizer que essa prova pegou também aí. Né? Vamos pegar, ó, o primeiro e o segundo. Vamos ver? Primeiro parágrafo. Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Era tanto o silêncio e tão leve o ar que se alguém aguçasse o ouvido... Ah, galera, isso aqui é uma descrição, né, meu? Sério, galera, isso aqui é uma descrição, né? Nada acontece. É como se fosse uma foto com palavras. Então você vai imaginando aquilo. Ah, esse primeiro parágrafo, então, você vê, ó. Vamos cortar o que não serve lá? Esse texto então você vê, esse primeiro parágrafo é descritivo. Vamos ver, galera. Chega aí. Ó, argumentativa, não é argumentativa. Gente, primeiro parágrafo é argumentativo? Então vamos lá. Primeiro parágrafo. É uma descrição. Então, quer dizer, argumentativo. O que seria argumentativo mesmo, Álvaro? Tá defendendo tese? Tá falando de alguma problemática? Tá dando opinião? Galera, narrativa também não, né, meu? Primeiro parágrafo só, tá vendo? Alguma coisa aconteceu? Houve uma sucessão de acontecimentos? Ou de ações? Peraí, expositiva não. É um texto literário, galera. Certo? Érico Veríssimo. Texto literário. A expositiva é para informar leitor, né? Texto expositivo, gente, não é literário, pô. Narrativo também. Ah, então acabou. Então acabou. Então acabou. Então acabou. Peraí. Ah, só tem ela, Álvaro? Só tem ela, cara. Então vamos lá. Vamos ver se o segundo parágrafo é narrativo. Que predomina, né? Vamos ver? Você lembra que todo texto narrativo tem uma descrição, né, galera? Tem várias descrições dentro de texto narrativo, né? Vamos lá. Então até ali, ó, era uma noite fria. Legal isso aí, galera, tá vendo? Era uma noite fria, nada acontece, é só o cenário, né, ó. Então tá descrevendo o quê? O cenário. A noite era fria, as estrelas, a noite, não acontece nada ali. Ah, a cidade quieta, aconteceu porra nenhuma, né? Aí vamos lá. Agachado atrás do muro, José Lírio, aí já começa, ó. José Lírio. Ó, José Lírio. Preparava-se para a última corrida. Ah. Quantos passos dali até a igreja? Talvez uns 10, 12, bem puxados. Recebera ordens para revezar o companheiro que estava de vigia no alto de uma das torres matriz. Tenente Liroca. Dissera-lhe o coronel, quer dizer, o coronel disse a ele, tinha dito a ele, havia poucos minutos, suba pro alto do campanário e fique de olho. Tá vendo esse pedaço aqui, ó? Esse pedacinho, gente, se fosse só esse pedacinho seria injuntivo, né? Bom, enfim. Como é um texto narrativo, dá para discutir também? Dá. Se pega só esse trecho, Álvaro, não é aquela, não é o que você falou, Álvaro, que é uma sucessão propriamente dita. Mas eu tenho certeza de que você foi na letra D de dado por causa do primeiro parágrafo. Não, D de dado nada. Olha eu, que D de dado escambau, é letra C, pô.
narrativa. Peraí, Álvaro. A letra B, né, meu? Letra B, né, cara? Nossa, gelou, hein? Gelou. Todo texto narrativo tem uma descrição, várias descrições. Pensa comigo, galera. Todo texto narrativo tem que ter descrição de personagens. Todo texto narrativo tem que ter descrição de cenário. Todo texto narrativo tem que ter descrição de coisas. Legal, galera? B de bola. E pau! Ó, de novo, você pode baixar, tá, galera? De novo, ó, você pode baixar, tá aqui. Onde baixa no, tá no link aqui. Na descrição do vídeo tem o PDF com essas 10 questões. Você vê, eu tentei fazer aqui, ó. Se você gostou, é legal você colocar, Álvaro, faz mais. Eu vou fazer mais para vocês. Depende de vocês. Então, ó, chegou até o fim, quebra um galho para mim? Álvaro, não gostei, uma bosta. Pode escrever, não tem problema. Álvaro, eu gostei desse negócio. Faz mais, eu sigo vocês, galera. Você me falar assim, ó, Álvaro, eu tô querendo mais simulados de texto. Eu pego lá, a gente faz outro simulado de texto. Legal? Seguinte. Para quem não tem ainda o meu curso completo, Academia de Português, é um curso completo que tem interpretação tem um negócio, tem o passo a passo da interpretação para você lá, inclusive. Tem gramática, tem teoria, tem muitas questões. Mais de 1.300 questões, todas elas comentadas em vídeo. O link está na descrição do vídeo, dá uma olhada, galera. Esse curso é vitalício. Comprou esse curso, você fica com ele para sempre. Não tem renovação. Legal? Ah, agora é o seguinte, eu só quero focado no FGV. Eu tenho um só para FGV para você também. Isso é só quem vai fazer banca FGV, hein? Ah, mas não é a mesma coisa, Álvaro? Português é um só. Mas nesse curso focado no FGV, eu ponho como uma questão, como a banca cobra. A banca cobra um pouquinho diferente. Quer só FGV? Esse curso é vitalício também. Comprou esse curso, você fica com ele para sempre. Ah, mas quanto é, Álvaro? Dá uma olhadinha aí, gente. Não é caro, não. Não é caro, não. Vale a pena. Né? Quer saber? Custa menos do que uma saída aí. Você vai sair, você vai dar um rolê no sábado, aí você gasta mais do que no curso. E é para sempre o curso, né? Essa é gratuita, gente. Super aula na faixa, de grátis, como virar faixa preta em português para concurso. Ah, você vai dar aula? Não, isso aqui eu explico para você como você estuda. E como não se estuda também, né? Tá? Vale a pena, vale a pena. Essa super aula, Ramon, o quê? Uma horinha? Uma hora? Uma horinha, né? O Ramon vai estar comigo lá, certo? E você vai receber essa aula às 19 horas. Somente para você. Aí esse você que eu tô falando é você mesmo, tá, gente? Não é você qualquer pessoa, não. Você que tá me vendo. E o link também tá na descrição. Link de inscrição na descrição do vídeo também. E outra coisa que é na faixa, galera. Toda terça-feira, às 15 horas, horário de Brasília, eu tenho um simuladinho aqui ao vivo, ao vivaço. Ah, mas eu não posso assistir ao vivo porque eu tô trabalhando. Legal, vai ficar gravado. Ao vivo é terça-feira às 3 da tarde. Acabou. Fica lá gravado. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo sai do ar. Domingo sai do ar. Por quê? Porque se você se inscrever aqui é um grupo. Aqui se inscreve no grupo para receber o PDF. Você recebe o PDF na segunda-feira. Tá? Quem recebe PDF na segunda-feira? Só quem está no grupo. É um grupo que assim, você não vai ficar conversando nada. É só para receber o PDF na segunda-feira. Legal, galera? É isso, acho que é isso. Dicas? Pode me dar uma dica aí, falou? Álvaro, gostei? Põe aí, gostei. Álvaro, faz outro de texto? Faço outro de texto. Simuladinho de texto é bom, né? Valeu, galera. Abraço. Até a próxima. Beijo do bonitão. E tchau. Abraço, gente.